Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal que tem como objetivo ajudar você, munir você de informação nessa longa jornada que é o processo do nosso envelhecimento. Todos iremos envelhecer. Se a gente vai envelhecer com saúde ou com doença, isso depende primordialmente do conhecimento, do número de informações que nós temos para saber como gerenciar esse processo. E vamos lá, vamos para mais um vídeo hoje de um assunto extremamente relevante, porque pela alta incidência. Eu recebo muita mensagem no meu YouTube, pessoas pedindo para eu falar sobre assuntos que são raros, né, de doenças raras. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico na família de uma doença que acontece 1 em 1 milhão, e aí, claro, porque ela quer mais conhecimento, ela pede, doutor, fala sobre tal doença. E, obviamente, a ideia do canal é ser abrangente, trazer coisas aqui que são assuntos de relevância em nível mundial. E o assunto de hoje, na verdade, eu nem sei por que eu não fiz esse vídeo ainda, né? Porque eu ainda não trouxe um vídeo falando sobre nódulos do quê? Se eu fosse um bom desenhista, vocês saberiam, né, onde é que seria esse nódulo aí, né? Mas parece quase um controle de Nintendo. Mas o Fernando ajuda a gente aqui. Fernando, que glândula é essa? Ó, bota aqui, encaixa aqui, ó. Pronto, agora você já sabe que a gente vai falar sobre nódulos de tireoide, tá? Então, já fiz aqui alguns vídeos falando sobre a tireoide, explicando tudo sobre essa glândula, falando sobre todos os hormônios que ela produz, falando sobre as doenças do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, falando sobre a principal doença do hipotireoidismo, que chama hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. Então, o objetivo do vídeo hoje não é falar o que eu já falei, tá? Depois até boto os links aqui dos vídeos para que vocês, porventura, querendo entender um pouquinho mais, vão lá buscar esse conteúdo. Hoje o objetivo do vídeo é falar sobre os nódulos de tireoide. E vamos entender um pouquinho por que eu comentei que já devia ter feito esse vídeo antes, né? Porque é realmente um achado altamente insidioso na população. Quando eu falo um achado, esse achado ele pode ser tanto na palpação quanto no principal exame que a gente faz na tireoide, que chama ultrassonografia. Palpação é um exame que faz parte da consulta, né? Do exame físico numa consulta. Então, quando você vai no médico, principalmente se você for no endocrinologista, ele vai palpar a tua glândula tireoide e vamos lá, vamos falar de números, ó. 4 a 7% da população feminina e 1% da população, mulheres e homens, né? M de mulher. Ó, 4 a 7% das mulheres e 1% dos homens terão um diagnóstico de um nódulo de tireoide palpável, tá? Aqui você já começa a ver um pouquinho mais sobre a relação. É muito mais comum em mulheres nódulos tireoidianos do que em homens, ok? Vamos dizer que 7 vezes mais em mulheres do que em homens. É uma relação que a gente pode fazer, tá? Só que esse número, ele vai agora de 19 a 67%, tá? Isso aqui depende muito da região, principalmente se é uma região com mais carência de iodo, com menos carência de iodo, mas enfim, vamos usar o número máximo aqui, ó. A gente pode chegar a ter uma média de 67% de uma população com nódulos tireoidianos quando realizam o exame de ultrassonografia, que é a mesma coisa que ecografia, tá? Uma ecografia, uma ultrassonografia, mesma coisa, tá?
que é o principal, é o primeiro exame de imagem que a gente vai pedir para um paciente para avaliar como é que está a sua tireoide, tá? Antigamente, não se fazia exame de ultrassonografia de tireoide em um paciente, a não ser que a gente tivesse alguma suspeita, procurar alguma coisa, né? O paciente está relatando que ele tem uma dor aqui, ou eu palpei e senti um nódulo, enfim, alguma coisa tinha que direcionar o médico a pedir um exame de ultrassonografia. Hoje em dia não, tá? Hoje em dia, com a facilidade, o baixo custo dos exames de imagem, principalmente a ultrassonografia, porque a ultrassonografia ela é um exame que ela não é invasivo, tá? Você passa um gelzinho na pele do paciente, bota aqui uma manoplinha do aparelho e você não existe risco para o paciente, tá? Então hoje em dia a gente tem pedido ultrassonografias de outras partes do corpo que não só aquele de abdômen, né? Antigamente só ultrassom de abdômen fazia parte da rotina dos check-ups anuais. Hoje não. Hoje a gente pede da tireoide, a gente pede das carótidas, mas é óbvio que não pede todo ano, né? Por exemplo, o paciente foi lá e fez uma ultrassonografia da tireoide e não veio nenhuma alteração, eu não vou pedir de novo no ano que vem, não tem porquê, tá? Mas se o paciente chegou no consultório, tem uma idade já lá, passou dos 40 anos, então a gente começa a pedir um exame desse para avaliar. E por isso que a gente começa a ter uma incidência maior, né? Existe uma máxima que diz assim: a maior causa de diagnóstico de doença é pedir exame, né? Se você não pede exame, você não diagnostica nada. Então agora que a gente vem pedindo muita ultrassonografia de tireoide, a gente chegou em níveis que mostram muito mais do que a metade da população. Mais da metade da população, se for submetida a uma ultrassonografia, vai descobrir que tem lá um nódulo, tá? A primeira coisa aqui é a gente diferenciar cisto de nódulo, tá? Olha o que eu estou falando. Nódulo de tireoide, que é muito mais comum que cisto. Cisto é um tumorzinho de conteúdo líquido. É um líquido dentro, tá? Uma água. E o nódulo, ele é um tumorzinho de conteúdo sólido. Quando a gente fala tumor, logo vem à mente câncer. Não sei por que essa palavra tumor faz as pessoas pensarem em câncer, tá? Tumor é um processo tumoral, é um tumorzinho ali, tá? Que pode ser benigno, né? Pode ser benigno ou pode ser maligno, né? O maligno seria o câncer, tá? Mas processos malignos, né? Tumores, nódulos de tireoide malignos não são a maioria. A gente está falando de 5 a 10% de todos os tumores. Ou seja, vamos lá, pegou 100 pessoas, tá? 100 pessoas e avaliou a tireoide, você pode ter as 67 delas apresentando um nódulo. Aí você pega essas 67 e aí você submete elas a exames. Das 67, você vai ter de 5 a 10% delas com um câncer, ou seja, a gente está falando aqui talvez de uns 5 pacientes mais ou menos desses 100 aí, tá? Bom, o câncer de tireoide não existe um tipo, tá? Existem vários tipos, mas 80% dos cânceres, ou seja, 80% dos tumores malignos de tireoide são chamados de carcinoma papilífero, que é o mais comum e, graças a Deus, o menos agressivo, tá? O carcinoma papilífero, ele tem um crescimento muito lento, ele não é nada agressivo e raramente, mas muito raramente, ele dá metástase em outros órgãos, o que faz com que muitos pacientes lá com seus 75, 80 anos que diagnostiquem um carcinoma papilífero, talvez o médico não vai fazer nada, só vai observar. Por quê? Porque o câncer cresce muito lentamente, então não vale a pena fazer uma cirurgia, tirar a glândula do paciente, mas isso é uma coisa a ser decidida dentro do consultório, tá? Médico e paciente, é uma questão muito peculiar, individual, tem que olhar o paciente como um todo, ok? Bom, mas entre descobrir um nódulo e chegar a um diagnóstico de câncer,
Existe todo um trajeto, um caminho, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Ó, eu submeti o meu paciente a uma ultrassonografia de tireoide e eu descobri que ele tem um nódulo ou múltiplos nódulos, tá? O que eu faço a partir daí? Bom, aí é o seguinte, aí eu vou classificar, tá? Primeiro, tamanho do nódulo. O tamanho é a primeira coisa importante. Por quê? Se o nódulo for maior do que 1 centímetro, eu já começo a ter uma indicação de fazer uma PAF, tá? O que é PAF? Punção aspirativa com agulha fina, né? Ou punção com agulha fina. Posso pôr PAF, ó. Punção aspirativa com agulha fina. Então, é uma agulhinha que vai entrar lá dentro desse nódulo para retirar o material que está dentro do nódulo e eu levar para fazer um exame de anatomopatológico, que é a biópsia, para poder avaliar o que tem, né? O que tem ali dentro. É uma célula que tem que me preocupar? É uma célula comum? Para saber os próximos passos em relação aos cuidados com esse nódulo. Aqui cabe falar o seguinte, ó. Eu posso fazer a PAF com ou sem ultrassonografia para guiar a agulha, tá? Se eu faço com a ultrassonografia, eu tenho uma eficácia de 97,1% de eficácia na punção. Se eu faço 100, eu tenho 91,8% de eficácia. O que significa isso, tá? Quando aquela agulha entra na tireoide, o médico pode entrar assim, meio que nas cegas, né? Não é nas cegas, ele vai olhar o exame de imagem e vai tentar acertar o nódulo. Ou não, ou ele vai colocar aqui a manopla do ultrassom e vai usar o ultrassom, né? Ele enxerga a agulha entrando no nódulo. Então, é muito mais interessante fazer a punção com o ultrassom, tá? Porque eu aumento significativamente a eficácia do exame. Existem duas formas de fazer ultrassom. Existe o ultrassom normal, tradicional, que se usava mais antigamente e hoje em dia quase sempre a indicação vai ser ultrassonografia Doppler, tá? O que significa esse tal Doppler aqui no exame? Quando a gente pede ultrassonografia Doppler, a gente está pedindo um tipo de ultrassom que avalia também as características vasculares da glândula, ou seja, o fluxo sanguíneo dessa glândula, tá? Como a diferença de custo, porque o médico sempre tem que pensar em custo, tá? A diferença de custo de uma ultrassonografia tradicional para uma ultrassonografia Doppler é uma diferença muito pequena, a gente já pede direto um ultrassom Doppler. Porque quando eu analiso no ultrassom, tem algumas coisas que eu vou avaliar. Dentre elas, eu vou avaliar o fluxo sanguíneo, tá? Eu vou avaliar a borda desse nódulo. O que significa isso? Contorno do nódulo, tá? Vamos supor que eu tenho aqui a tireoide e aqui eu tenho o nódulo. Vamos fazer maior aqui, ó. Ó. Aqui está a tireoide e aqui eu tenho o nódulo. Esse nódulo aqui, que tem um contorno bem limitado, redondinho, bonitinho, que a gente olha no exame de ultrassom e consegue ver bem que ele tem uma linha que limita o que é o nódulo e o que é a tireoide. Isso aqui é uma coisa que conta ponto positivo para ser benigno, para ser tranquilo. Quando a gente pega um nódulo que tem uma margem mal limitada, que a gente não consegue ver muito bem o que é um nódulo, o que é a tireoide, isso aqui já começa a ser um nódulo mais suspeito, tá? Então aqui a gente vai chamar margens ou limites, né? Delimitados, limitados, tá? Posso chamar de várias formas, né? Outra coisa aqui que a gente avalia chama ecogeinicidade, né?
hipoecogenicidade. Por exemplo, no caso da hipoecogenicidade, tá? Isso daqui reforça, aumenta a suspeita de neoplasia, tá? Então, assim, ó, aqui também, calcificação, tá? É outra coisa que a gente olha. Calcificação, fluxo sanguíneo, bordas ou margens, ecogenicidade. Se for hipoecogenicidade, aumenta a chance de ser uma neoplasia. Só que para isso tudo existe uma classificação universal que a gente chama de Tierards, tá? O que é Tierards? É uma classificação que vai de 1 a 5, onde 1 é um nódulo altamente benigno, não tem chance nenhuma de ser um câncer, tá? E 5 é altamente suspeito de neoplasia, tá? A partir do 4 já começa a ficar preocupante, a gente tem que dar um segmento, investigar. Então, eu diria assim, de 1 a 3, mais tranquilo, de 4 a 5 a gente tem que se preocupar, tá? Essa classificação, ela sempre vai ser descrita no exame. O médico que fez aqui o exame, o médico radiologista, ele vai fazer o exame e vai trazer aqui o Tierards. Agora, o que é importante entender aqui? Samuel, você trouxe mostrando que até 67% das pessoas podem ter um nódulo de tireoide, tá? Mas e por que isso? Por que é tão comum? Muito boa pergunta, porque para a gente evitar nódulos, a gente tem que saber quais são as principais causas, tá? E existe uma causa, eu vou trazer aqui, eu vou trazer a principal causa de processos nodulares na tireoide, a deficiência do iodo, tá? Isso aqui é a principal causa. Agora, deficiência de iodo no corpo, não necessariamente, tá? Deficiência de iodo na tireoide, tá? Olha só, não entendi, Samuel, não entendi. Você pode ter iodo no corpo e não ter iodo na tireoide. E na ausência do iodo, existem vários tecidos, 22 tecidos do corpo utilizam iodo como substrato importante, tá? Os 4 mais importantes, os que mais utilizam, mama, tireoide, próstata e mucosa do intestino, tá? Esses precisam do iodo. E o iodo tá no sal, tá? A gente consome iodo. Só que o que acontece? O iodo, na tabela periódica, Fernando, mostra aí, ó. Essa é a coluna dos halogênios, tá? Lembra lá da química, lá do colégio? Halogênio. Quais são os primeiros halogênios aí, ó? A gente tem o flúor e o cloro como os principais halogênios. Os principais não, desculpa. Os mais leves, peso molecular pequenininho, tá? E depois o bromo e por quarto o iodo, tá? Então o iodo está em quarto, ele é o quarto mais pesado. O que a gente sabe? O mecanismo pelo qual o iodo entra na glândula tireoide, a proteína que permite que o iodo entre na tireoide, ela não é exclusiva do iodo. Ela é exclusiva de halogênio. Qualquer halogênio vai usar esse canal para entrar na tireoide. E, obviamente, os mais leves terão preferência, tá? Isso aqui é igual você abrir a porteira da festa. Quem é que vai entrar primeiro? Os mais magrinhos, os mais baixinhos, né? Depois começa a entrar os mais gordinhos, os maiores, né? Por quê? Porque é a preferência de quem tem mais facilidade para entrar. E hoje em dia nós temos os nossos corpos intoxicados por flúor e cloro e principalmente por brometos, porque brometo está no pão. E o pão é riquíssimo em brometo. Quem é que não come pão, né? Então olha só, você escova o dente com uma pastinha com flúor, os dentistas aqui já vão começar a dar uma de hater agora, mas enfim, a pasta de dente tem flúor, a água tem flúor, a água tem muito cloro, você toma banho
num chuveiro, no inverno, aquele banho quente, você inala vapor com cloro, né? E você come pão cheio de brometo. O que está acontecendo? O teu iodo, ele está ficando do lado de fora da tua tireoide, fazendo com que a glândula entre num processo tumoral, gênese de tumores, tá? Isso acontece com a mama também, tá? É muito comum você pegar um paciente com nódulos de tireoide e aí você faz todo um detox dele, né? Você prescreve, faz um detox com zeólita, você dá clorela, você usa para tirar metal do corpo e aí você prescreve um iodo para o paciente tomar, tá? Tira a pasta de dente, usa um filtro de chuveiro, né? Já fiz vídeo aqui falando sobre isso com o pessoal da Aqualive, falando sobre filtros de água que tiram cloro, por isso de chuveiro. Aí a paciente toma banho num filtro sem cloro, toma uma água mineral ou uma água num filtro bom e você dá iodo para ela. E aí o que acontece? Os tumores, os nódulos da tireoide começam a diminuir. E aí a paciente fala assim, sabe, doutor, que eu fiz a minha ultrassonografia de mama para mostrar para minha gineco e ela comentou que também diminuiu uns nódulos que eu tinha na mama. Então isso acontece, tá? E até de certa forma é comum, tá? Então aqui fica talvez a principal dica do vídeo, né? Porque não é só um vídeo informativo para conhecer a tireoide e os nódulos, a gente tem que saber também como evitar a formação desses nódulos. Então fica a dica aí, ó. Cuidado com a água que você bebe, com o banho que você toma, com a pasta de dente que você escova o dente, né? Com a adição de brometo nas farinhas, comer farinha já não faz bem, né? Já não serve para nada. Então agora que você sabe que está cheio de halogênio também, e, quando necessário, fazer a suplementação com iodo. Obviamente, isso é importante fazer com o seu nutricionista, com o seu médico, né? Não tomar por conta própria. O excesso de iodo na glândula tireoide, ele pode ser tão ruim quanto a falta. Tem alguma evidência científica já mostrando carcinoma papilífero de tireoide por conta de excesso do iodo, o iodo que não consegue ser organificado. A gente consome iodo inorgânico e o iodo inorgânico tem que ser organificado para poder entrar, né, ser usado pelo nosso organismo. Quem faz isso é uma enzima chamada tireoperoxidase, que faz essa organificação do iodo. E a tireoperoxidase, para organificar o iodo, ela gera um estresse oxidativo muito grande na tireoide, tá? Por isso que a tireoide é riquíssima em um antioxidante endógeno chamado glutationa. A nossa tireoide tem muita glutationa, o próprio corpo produz glutationa por conta desse excesso de estresse oxidativo, né? Então, dar iodo demais para um paciente pode ser tão ruim quanto de menos, tá? Tudo no corpo, tudo em equilíbrio. Então, hoje a gente conheceu um pouco sobre esse tema tão prevalente, tão comum. Uma das formas mais fáceis de evitar é justamente não intoxicando o nosso corpo com halogênios. E se você gostou desse vídeo, agora você manda, compartilha, coloca no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, mas aproveita para colocar no grupo de WhatsApp dos amigos o convite que eu vou fazer para você aqui também. Tá? Agora você que ficou comigo até o final do vídeo, você já provou o quê? Provou que você gosta do assunto, se interessa por saúde e que possivelmente está querendo mais informação. E se você quer mais informação, no dia 2 de novembro eu estarei organizando o maior evento que eu organizo, é a 6ª edição do grande evento O Renascimento, um evento online gratuito. Na última edição tivemos 37 mil pessoas online com a gente. Então assim, ó, não tem limite geográfico, é online. Você só tem que cuidar com o fuso horário. Se estiver fora do Brasil, só cuida do fuso horário, mas você vai estar lá com a gente e para isso basta você clicar no link que está abaixo da sua tela. Aqui abaixo tem um linkzinho, você vai clicar, se inscrever no Renascimento, que é um evento onde eu vou dar o passo a passo para você, não só para saber como cuidar da tireoide, e sim como cuidar do teu corpo inteiro, desse universo chamado corpo humano. É tão difícil a gente receber informação
e juntar isso, né, num compêndio para saber como aplicar na nossa vida. E o Renascimento é justamente um programa que tem esse objetivo, literalmente pegar você pela mãozinha, levar você pelo passo a passo para conquistar a super saúde que você tanto busca. Então, gostou? A proposta é sedutora? Vem comigo, se inscreve, mas traz junto a família, senão não vai adiantar de nada só você ser saudável em meio a uma família doente, vai dar trabalho, hein? Você vai ter que ser o cuidador de todo mundo que não souber como cuidar da sua saúde. Então, traz a família e se você gostou do assunto sobre tireoide, eu coloco acima aqui o link para você continuar estudando comigo aqui no meu canal do YouTube, vídeos falando sobre hipotireoidismo. Fica aqui o meu muito obrigado.